Oi, eu sou Henrique Crasto e eu vou ensinar vocês agora a como a gente vai animar a logomarca do Quadra 61, beleza? Então tá. Vocês vão na descrição do vídeo e vão abrir este link aqui, ó. Certo? Que é o link da arte em AI, separado em camadas já com os elementos que a gente precisa animar no After Effects. Então vocês vão vir aqui, ó, no canto superior direito, fazer o download. Então, aqui ok, vou fazer o download e vou abrir uma pasta chamada turma XX, que é o número da turma. Beleza? Aqui dentro dessa pasta eu vou criar uma pasta chamada videografismos. Beleza, e agora eu vou salvar. Salvei. Venho aqui e vou lá no local onde eu salvei o arquivo. Beleza, tá aqui. O que é que eu vou fazer? Vou abrir meu After Effects. Então eu venho aqui, ó. Aqui está o After Effects, abrir. Apareceu uma informação aqui a respeito de cache e tal, mas eu vou botar OK. No caso, se não funcionar bem, é interessante que a gente elimine espaço dentro do computador. Quer dizer, elimine espaço não, que a gente faça backup de alguns arquivos para poder ter mais espaço no computador. Eu vou colocar OK, beleza. Ele vai abrir essa janela aqui, perguntando se eu quero abrir um projeto já criado ou se eu desejo criar um novo projeto. É esse que é o nosso caso. Então, vou clicar aqui, New Project. Pronto, beleza. Lembrar que eu coloquei New Project, ele colocou automaticamente esse nome, Utility Project, mas de fato, para eu salvar o projeto, eu vou ter que dar um Command S no Mac e no Windows seria Ctrl S. Eu coloquei e não fez nada, por quê? Porque até agora eu não fiz nada no projeto, então vamos começar e depois eu salvo. Mas é bom salvar logo. Para importar qualquer coisa dentro do projeto, antes de tudo eu vou ensinar vocês a como organizar a sua área de trabalho, seu espaço de trabalho, que é isso aqui. Então eu venho aqui em Window, Workspace, nesse caso, eu vou deixar numa área de trabalho com todos os painéis abertos, só para explicar como é que eu vou organizar o meu espaço de trabalho. Então tá, eu vou chegar aqui, ó. Aqui, cada negocinho desse aqui, ó, no After Effects, a gente chama de painel ou janela, ó. Tem uns aqui, ó. Certo? Aqui, cada negocinho desse, ó, que eu estou clicando, ele está selecionado quando ele fica com essa linha azul em volta, beleza? Então eu gosto de trabalhar assim, com que painéis, e eu vou mostrar com que painéis e janelas eu gosto de trabalhar. Project aqui, depois de Project aqui, eu vou colocar efeitos e predefinições, que em inglês é Effects e Presets, aqui ó, esse aqui ó. Certo? Então vou puxar ele, arrastar, eu clico, seguro no mouse com o botão esquerdo. E aí, para ele estar dentro desse grupo de painéis, eu tenho que colocar, ó, se eu for aqui para o lado, ele vai ficar azul aqui na lateral da esquerda. Aqui, ó, na lateral de cima. Aqui na parede da direita. Eu venho aqui, ó, nessa aqui do meio, que seria
a parede de fundo, e aí eu solto aqui. Então, olha, ele entrou nesse grupo de painéis, certo? Então agora eu arrasto ele para aqui, ó, para o meio. Eu gosto Project e Effect e Presets aqui depois e Effect Controls aqui, beleza. Aqui eu vou deixar como tá. Aqui embaixo a mesma coisa. E vou deixar essas janelas todas aqui. Beleza, aqui está do jeito que eu gosto de trabalhar. Então eu venho aqui ao Window, Workspace e vou salvar um novo Workspace, ó, Save as New Workspace. Vou dar um nome, vou chamar do meu nome, aí cada um de vocês coloca o nome de vocês. Vou chamar Henrique Crasto. E ok. Então o que acontece? Por que é bom salvar assim? Olha, aqui em cima, ó, eu consigo ver outros espaços de trabalho, outras configurações de espaços de trabalho, organizações diferentes do teu espaço de trabalho. Ó. Se eu clico em essencial, ó, ele muda, certo? Então o que acontece? Se numa produtora trabalham vários editores, vamos supor que um desses editores começou a trabalhar no projeto e você precisa finalizar num outro turno. Então, se tiver na organização de um outro editor, você procura o seu nome, ó, clica e ele volta para a organização que você salvou, beleza? Então tá, vamos começar a trabalhar. Primeiro de tudo, a gente tem que, essa janela aqui, ó, que está selecionada, Project, é como se fosse nossa estante de arquivos. Então aqui é que vão estar nossos arquivos brutos, nossas artes, nossas fotos, tudo que a gente vai usar na nossa animação, beleza? Então precisamos importar o que é preciso para a gente trabalhar aqui nessa animação. Para isso, para você importar um arquivo, existem várias maneiras, certo? Uma delas é dar 2 cliques aqui, ó, nesse espaço aqui dentro da janela, ó, 2 cliques, double click. Beleza. Agora eu vou procurar o arquivo. Eu salvei ele turma XX numa pasta aqui. Cadê onde está isso? Eu sem querer acabei salvando num lugar errado. Tá aqui, ó. Eu vou organizar isso aqui. Isso tem que ficar aqui. Beleza. Pronto. Tá aqui, ó, o videografismo. E agora eu vou importar. Então, olha, a maneira... Pronto, eu coloco aqui. A maneira certa de você importar ele é o seguinte. Aqui embaixo está importar como footage. Se eu importar como footage, ele vai vir um arquivo todo chapado. Ou seja, vai vir como uma coisa só tudo e não separado. Do quadrado azul, desse quadrado verde. Para poder ele vir separado, eu vou colocar esse aqui, ó, Composition. É um desses dois, ou Composition Retain Layers Sizes. A diferença é que esse primeiro aqui, se eu optar por ele, o que acontece? Cada objeto, por exemplo, essa seta vai ser um objeto. Ele vai ser um objeto, o que eu diria, uma imagem que teria o tamanho da imagem total aqui, ó, do documento, que é esse aqui, com todo transparente menos a seta. No caso, o de baixo, quando eu importar ele vai vir o seguinte, cada objeto vai ser uma imagem, um arquivo de imagem do tamanho do objeto, vocês vão ver isso. Então, para esse tipo de animação que a gente vai fazer, a melhor opção é essa, Composition Retain Layer Size. Seleciono, abrir. O que acontece? Automaticamente, foi criada uma composição aqui, ó, e uma pasta onde reuniu cada objeto aqui que a gente vai trabalhar, certo?
cada tipo de arquivo que está aqui dentro, se é uma composição, ou cada tipo de, como eu diria, de objeto que está aqui dentro, ele tem um ícone diferente. Por exemplo, este é uma composição. Então, que é a nossa timeline, onde a gente trabalha a nossa animação. Então ele tem esse ícone aqui, ó, coloridinho, com filme, com desenho de filme. Esses outros são, ó, objetos do Illustrator, Adobe Illustrator. Então ele tem esse tipo de ícone, beleza? Então vou abrir nossa composição aqui, ó, vou dar 2 cliques. Por que está aparecendo essa linha vermelha aqui embaixo? Porque o Caps Lock, ó, meu Caps Lock está ligado e a gente não consegue trabalhar no After Effects com o Caps Lock ligado. Então vou desligar meu Caps Lock, beleza? E eu consigo ver a figura e consigo trabalhar. Olha aqui, ó, esse painel é tudo. Agora eu estou trabalhando com 3 painéis, ó. Esse painel é aquilo que eu digo, é a minha estante de elementos que eu vou usar na minha animação. Aqui embaixo, esse painel é a timeline, é a minha composição que eu estou vendo, que se chama logo quadro. É isso aqui, ó. Quando eu abro ela aparece aqui. Eu vou colocar isso aqui primeiro. Esse render queue é a lista de renderização ou exportação. Quando eu tiver o meu trabalho pronto, eu vou precisar exportar ele em vídeo. Então, eu exporto ele por aqui. Tem outros tipos de formatos também para exportar, que não seja apenas vídeo. GIF, por exemplo. Aqui, ó, o que acontece? Cada negocinho desse, ó, é uma camada. Eu fiz alguma coisa aqui. Eu cliquei 2 vezes. Aí, olha, isso de vez em quando acontece. Então, ele abriu uma nova aba aqui, só com o objeto. Aí a gente se confunde e fica perdido, mas é aqui, ó, que é a aba da nossa composição. Então, aqui, olha, estão todos os objetos separados da arte que eu enviei aí, certo? Então, ele separou por camada. No AI, cada objeto eu separei por camada. Então, da maneira que a gente importou, que eu ensinei no início, ele dividiu automaticamente. Então isso aqui nada mais é do que esses elementos aqui, ó, colocados aqui, ó. Por exemplo, eu posso, cada negocinho desse é uma camada, ó. Cliquei mais uma vez, 2 vezes nesse aqui. Então vou abrir aqui composição. Ele abriu ó, certo? Aqui, ó. Isso daqui Agora o que é que eu preciso fazer? Eu vou chegar aqui, ó, na aba aqui da minha composição, clicar com o botão direito e clicar em Composition Settings, ou seja, vamos mexer na configuração dessa composição. Beleza. Tá, o que acontece? Automaticamente, a nossa composição, ela tem o tamanho de tela dela, exatamente o tamanho, ó, esse tamanho aqui, ó, do documento que a gente importou, que é aquele documento logo_quadra.ai, logo_quadra.ai, que tem 614 pixels por 614 pixels. Eu vou alterar isso aqui. Por quê? Porque o vídeo que a gente vai produzir vai ser em Full HD, ou seja, 1920 por 1080, certo? E vai ser progressivo, que a gente chama de 1080p HD. O que acontece? Eu vou alterar aqui para 1920, é só eu clicar e digitar, e aqui 1080. Lembrando que aqui tem que estar desbloqueado, porque se tiver bloqueado, quando eu aumento, ele aumenta o de baixo também proporcionalmente, certo? Eu vou desbloquear e vou colocar novamente 1920. Se tiver bloqueado, eu vou aumentar aqui, vamos supor, 2000. O de baixo viu que mudou o nome. Então tenho que desbloquear aqui, botar 1920 por 1080. Beleza, agora vamos alterar outra coisa também. Aqui, o frame rate, nesse caso o nosso FPS, ou seja, frames por segundo, está a 60. Nós vamos alterar ele para 29,97, porque nós vamos filmar nesse formato. Então a gente vai
também exportar e produzir nossas animações nesse formato para estar tudo compatível com o nosso vídeo. A duração, a gente pode também colocar aqui. Então vamos pensar que essa vinheta teria, como é coisa para a internet, tem que ser muito rápida. Então essa logo animada teria, vamos colocar aqui, 10 segundos. Então eu não preciso escrever, ó, como está aqui em cima, 0.00, ponto vírgula 00, ponto vírgula 00. Eu só escrevo os zeros à esquerda, eu não preciso escrever. Então o que acontece? Aqui ó, é hora, esse aqui se refere a minutos, esse aqui é segundos e esse é frames. Como eu estou falando que eu quero que tenha 10 segundos, então 0 hora eu não preciso escrever, 00 minutos não preciso escrever, segundos vou escrever, 10, e frames vou escrever, que seria 00. Beleza. Aqui em black color, background color é o seguinte, que cor eu quero para a transparência, o que não tiver nada, objeto nenhum, nem uma imagem de fundo. Eu vou escolher o quê? Eu vou escolher, como na minha imagem tem preto, então eu vou escolher uma outra cor que não aparece na minha animação. Vou escolher esse aqui. Não, vou um amarelo, pronto. Um amarelo mais escuro, ok. Porque eu vou transformar, vocês vão ver mais na frente, esse preto em branco. E aí o amarelo claro, o branco fica um pouco invisível no amarelo claro. Então, ok. E aqui, ok. Então, alterei as configurações da minha sequência, beleza? Próximo passo. Bem, continuando. Vamos lá. Então, vamos iniciar a nossa animação, beleza? Então, olha, esse amarelo aqui queimado, ele indica que essa área é a área de transparência. Por exemplo, se eu quero ver em transparência, eu clico aqui, ó, nesse íconezinho aqui, ó. Então, olha, essa parte toda aqui que fica entre quadradinhos é que é a nossa área de transparência. Nesse painel chamado Composition Logo Quadra, se eu diminuir ele, o que acontece, ó? Ele mantém o tamanho da minha tela, mas ele vai, ó, cropando, cortando. O que é que eu tenho que fazer então? Aqui onde tem isso é o tamanho da minha tela, da visualização da minha tela, está em 50%. Eu vou colocar ela em Fit, que significa ajustar. Isso significa, ó, que ela vai preencher sempre o tamanho do meu painel. Olha. Beleza? Então tá, vamos começar a editar. Primeiro de tudo, eu vou animar esse quadrado verde, ele vai vir de baixo para cima na minha tela, certo? Para isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, na minha timeline, na minha composição, e vou selecionar tudo aqui e tirar esse olhinho aqui do lado. Vou ocultar todos os elementos. Ocultei. Agora eu vou colocar para visualizar só o verde, ó. Eu posso rearranjar minhas camadas aqui, eu vou botar esse verde aqui embaixo. No caso, ó, eu vou só habilitar o quadro para mostrar uma coisa. Se o quadro não, esse 61 aqui, ó. Se eu colocasse o 61 embaixo do verde, o que ia acontecer? Ele ia desaparecer. Por quê? Porque as camadas que estão em cima, elas se sobrepõem às que estão embaixo, certo? Vou dar um Command Z ou Ctrl Z no Windows. No Mac é Command Z. No Mac, eu vou ficar falando sempre Command. E aí se você estiver trabalhando com Windows, quando eu falar Command alguma coisa, é Ctrl alguma coisa. Então vou tirar o olhinho aqui, ó, e vamos começar a nossa animação. A gente sempre vai pensar o seguinte, começar de trás para frente. Por quê? Porque essa posição da logomarca aqui, quando mostra toda a logomarca, é a posição final dela. Então, ou seja, esse quadrado verde, ele tem que se movimentar ou fazer qualquer movimento, mas o final dele, da composição dele, é esse aqui. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou aqui, ó, em Transform,
que aqui tem como se fossem os elementos básicos de animação. E vou marcar aqui a posição dele, ó, nesse reloginho. Pronto. Acabei de criar um keyframe, ó. Olha ele aqui, ó. Vou tirar a linha do tempo daqui para vocês verem. Esse losango aqui. Então eu marquei esta posição aqui, ó, em 1 segundo e 19 frames. Agora eu venho para o início, certo? E aqui, ó, aqui são dois números. Tem esse número onde eu mexo, ó, horizontalmente, não é o caso. Então eu vou dar um Command Z para voltar. E tem esse segundo número onde eu mexo verticalmente. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou mexer aqui, ó. Eu aperto. Como é que eu faço? Eu clico no número, seguro e arrasto ou para a esquerda ou para a direita. Então aqui, ó, eu tirei ele totalmente de cena. É aqui que eu quero. Então ele criou automaticamente, ó, enquanto está azulzinho, toda vez que eu modificar qualquer efeito, ele vai criar um keyframe automaticamente. A não ser que eu esteja em cima de um keyframe já criado. Então ele vai alterar as configurações daquele keyframe que já existia. Então olha, tem um keyframe aqui que está selecionado em azul. Quando eu clico fora, eu deseleciono. Se eu clicar nele, ó, qualquer um deles eu seleciono. Esse agora está selecionado, beleza. Então o que acontece? Nesse ponto aqui, nesse que está o keyframe, nesse tempo, a posição dele está fora. Ó, eu vou diminuir aqui, ó, se eu vou naquela rolagem do mouse para frente e para trás, eu diminuo ou aumento a minha tela. Então eu diminuí aqui, ó. Tá vendo esse quadrado aqui? É onde está aquele quadrado verde. Ou seja, nesse tempo aqui, 000, ele está nessa posição aqui, ó. E nesse ponto aqui, nesse segundo keyframe, ele está nessa posição. Então, quando eu soltar a linha do tempo, de um keyframe para outro, ele vai sair de uma posição inicial para uma posição final. Então, fiz o meu primeiro movimento. Para eu poder dar play, é só apertar na barra de espaço. E aqui, ó, eu vou trazer essa barra aqui de cima, é uma barra tanto de exportação como de loop. Então eu vou botar ela aqui porque eu vou ficar analisando o movimento. Então quando eu dou um play, ou seja, aperto a barra de espaço, ele fica em loop. Certo? O que acontece? Se você reparar bem, ele está no movimento. Eu vou ampliar aqui minha tela, vou colocar em Fit. Ele está em movimento uniforme, ou seja, ele vem no mesmo movimento, ele não acelera nem desacelera e para, do nada. E o movimento fica mais bacana quando ele tem uma certa desaceleração ou aceleração, ou seja, fica um movimento mais orgânico. Para isso, o que é que eu faço? Vou dar uma paradinha aqui, ó, apertei na minha barra de espaço. Eu vou clicar aqui, ó, nesse gráfico aqui, ó. Nesse ícone de gráfico, editor gráfico. Beleza. Agora eu seleciono aqui posição e eu posso ver, ó, essa linha vermelha aqui é a linha da posição horizontal. Como não mudou, então a linha ela é deitada. Essa que nos interessa, essa aqui, ó, essa linha inclinada. Pronto, selecionei ela e vou clicar aqui, ó, nesse ícone, Separate Dimensions. Pode ser esse aqui também, ó, tanto faz, que ele vai converter em curvas, ó. Vamos nesse aqui do meio. Pronto. Viu que a linha ficou curvada, ó. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui, ó. E agora eu vou ver se ele, na verdade, acelerou ou desacelerou no final. Ele acelerou no final, não é esse o movimento que eu quero. O que eu quero é que ele venha rápido e depois reduza a velocidade até parar. Então vou botar isso aqui e isso aqui, certo? Essa linha verde, ela não pode passar aqui, ó, dessa linha branca. Porque se ela passar, ela vai além do que devia e volta, ó. Viu? Só se essa for a nossa intenção. Então ela tem que ficar aqui, ó, ela não pode passar, pronto. Agora vamos ver como está nosso movimento. Viu que ele foi rápido e acelerou e freou. Beleza, esse é o movimento que eu desejo. Então agora eu posso sair aqui, ó, do meu editor gráfico, clicando aqui.
Vou salvar o projeto que eu ainda não salvei. Vou colocar naquela pasta turma XX, videografismos, e vou chamar de claquete quadra 61. Vocês vão ver por quê eu chamei de claquete. Beleza. Ó, tá aparecendo aquela coisinha vermelha aqui. Por quê? Porque eu para dar o nome lá do arquivo, eu apertei o Caps Lock. Então vou desabilitar o Caps Lock e agora pronto, eu consigo trabalhar normalmente. Agora eu vou movimentar aquele outro quadrado azul. Qual? Esse aqui. Beleza? O que é que eu vou fazer então? Eu venho aqui embaixo, no verde, certo? E vou apertar a tecla U para ver onde está o meu segundo keyframe. Beleza, apertei, ele está aqui, ó. Viu que o keyframe, ó, ele não é mais um losango. Por quê? Porque eu mexi naquele efeito de gráfico e transformei ele num movimento orgânico, ou seja, um movimento não uniforme. E aí, e sim um movimento variável. E aí ele muda também o aspecto dele aqui, ó, como está agora aqui, ó. Selecionei dois aqui, certo? Por que aparecem dois? Porque ele criou automaticamente um para o X e um para o Y, ou seja, um movimento horizontal e um para o vertical. Só que esse movimento, se você prestar atenção, ó, o de baixo, eu vou mudar a linha do tempo, ó, ele muda, mas o de cima não muda aqui, ó, se vocês olharem para cá, ó, enquanto eu mudo a linha do tempo. Ó. Ou seja, esse keyframe aqui são dois keyframes com essa posição X idêntica, por isso que não há movimento horizontal. Ele poderia nem existir. Eu vou tirar ele aqui, ó. Clicar aqui. Não vai mudar nada, não precisava fazer isso, mas agora quando eu aperto U, ó, ele aparece apenas a posição Y, porque não tem mais keyframe na posição X, porque não há alteração no parâmetro dela. Pronto. Agora, sem mais delongas, vamos para o movimento do azul, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Como eu falei, sempre pensar de trás para frente. A nossa posição final vai ser a que a gente já viu aqui, já foi, que é a da logo formada. Então, o que é que eu vou fazer? Vou pegar essa linha e colocar aqui, ó, exatamente no ponto do tempo, no tempo do segundo keyframe do verde lá. Então, para ele estar exatamente no ponto, eu aperto, enquanto eu seguro a linha com o mouse no botão esquerdo, eu aperto Shift e aí vocês vão ver que ele vai puxar a linha, o ponto vai puxar. Se eu estivesse mais próximo do primeiro ponto, era o primeiro ponto que ia puxar a linha, então eu me garanto que eu estou exatamente no tempo do keyframe. Por quê? Eu quero que ela esteja aí. Porque a marcação final do azul, eu quero que seja exatamente no mesmo tempo que o verde chegou na sua posição final. Então agora eu seleciono o azul aqui, abro aqui, ó, os parâmetros do azul, abro o Transform também, e eu vou marcar agora essa posição, ó, clicando nesse reloginho. Beleza, marquei minha posição final. Agora eu venho para o início e pego nesse primeiro parâmetro aqui, ó, e vou colocando para a esquerda. Eu aperto, seguro e vou arrastando para a esquerda, até ele sair de cena. Beleza? Eu poderia ter feito de outra maneira também. Ó. Vou dar um Ctrl Z aqui. Eu posso clicar aqui no quadrado e arrastar para cá. Só que, olha, é difícil eu manter ele exatamente retinho horizontalmente, certo? Mas para isso eu aperto Shift, enquanto eu movimento ele para a esquerda. Pronto. E aí me garante... Ele vai entender se eu quero ir para baixo ou para cima, com o Shift apertado. Se eu for para baixo, ele vai me manter totalmente na vertical, retinho. Se eu for para o lado ou para o outro, ele vai me manter totalmente na horizontal. Quando eu for terminar, eu mantenho a tecla Shift apertada e solto primeiro o mouse, porque se eu soltar a tecla Shift primeiro, ele vai novamente desalinhar, desnivelar. Então pronto, ó. Criou-se automaticamente um outro keyframe aqui, ó. Certo? Então tenho dois keyframes com posições diferentes, então ele vai, ó, fazer o movimento.
Eu vou querer também, eu vou só tirar o olhinho aqui do verde, vou fechar aqui, tirar o olhinho, só para a gente agora afinar o movimento do azul, do quadradinho azul, do retângulo. Ou seja, está um movimento uniforme. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui ó, no meu editor gráfico, Graph Editor, seleciono aqui, ó, posição, pego na linha que está inclinada, que se refere à posição que houve uma mudança de movimento, e clico aqui. Quando eu clicar em Separate Dimensions, vocês vão ver que a linha que é reta vai virar uma linha com curvas. Ok. Agora eu seleciono mais uma vez a linha, e agora ela aparece esses amarelinhos aqui do lado. O que é que eu vou fazer? Vou fazer aqui assim. Vamos ver como está o movimento. Ele fez o que eu queria. Ele veio rápido e terminou devagar. Ou seja, ele desacelerou. Se eu tivesse feito assim, seria o contrário. Ó. Ele viria devagar e depois ele aceleraria. Então vou dar um Ctrl Z para voltar como eu tinha feito antes. Isso. E massa. É esse o movimento que eu quero. Então agora eu posso desabilitar o Graph Editor. Beleza. Olha, alterou aqui a mesma coisa, os keyframes. Só também para não me confundir muito, eu vou deletar o keyframe que não houve alteração. Que qual foi, ó? Esse aqui de baixo, a posição Y, que é a posição vertical. Então eu vou tirar aqui, ó. E ficando só com esses dois keyframes. Pronto, agora eu vou fechar aqui e habilitar o olhinho aqui do verde. Vamos ver como está o movimento. Beleza, ficou bonito. Então, continuando aqui, vamos agora colocar o nome quadra aqui, ó. Animal nome quadra. Eu vou baixar ele aqui para baixo, para ficar na ordenzinha aqui do que a gente já fez, só para receber, assim, não ficar me confundindo muito. E agora eu vou desocultar ele, ou seja, vou colocar o olhinho aqui. Pronto. A cor dele está aqui preta, só que na nossa logomarca a cor é branca. Eu fiz isso de propósito para a gente aprender um efeito de alterar a cor de um objeto, de uma camada, beleza? Então, olha, eu seleciono a camada. Para alterar a cor, eu venho nesse painel que eu apresento agora, que é um painel de efeitos. Ou seja, cada negocinho desse aqui, ó, tem um conjunto de efeitos, certo? O efeito que eu estou procurando está aqui, ó. Generate é esse aqui, ó, chamado, cadê ele? Fio, esse aqui, certo? Esse efeito é que eu mudo a cor da camada. Se eu, por exemplo, não lembro em que grupo de efeitos ele está, eu posso chegar aqui, mas eu lembro o nome dele e escrever Fio, certo? Agora, aí eu pego o efeito, ó, esse aqui que está dentro de Generate, ó, e arrasto ele, ó, para a camada que eu quero que ele altere a cor, quadra. Lembrando que é bom aqui, ó, em Effects Presets, tirar a busca, porque aí, ó, a gente consegue ver todos os efeitos. Se a busca estiver ali com alguma palavra, então ele só vai apresentar aqueles efeitos que tem aquela palavra. Enfim, quando eu apliquei o efeito, ele abriu automaticamente esse painel, que é o painel de controle de efeitos. O que significa isso? É que ele vai mostrar os efeitos de cada camada, ou seja, da camada que estiver selecionada, certo? Essa camada quadra está selecionada, eu apliquei o efeito fio, então eu consigo ver ele aqui, enxergar ele aqui. Ele, como padrão, dá uma cor vermelha quando eu aplico. Eu vou alterar essa cor, então vou dar um clique aqui, ó, na cor. E para o branco, branco mesmo, que eu quero que seja a cor, se eu quisesse um rosa, eu colocaria aqui, ó, eu poderia querer um rosa mais escuro, ó. Certo? Ou eu poderia usar o conta-gotas e pegar, ó, um verde. É só clicar no conta-gotas, eu clico e onde eu tiver em cima, ó, ele põe a cor igual, ó. Ó.
Aqui azul, ó. Ó, na linhazinha. Aqui, ó, um cinza, certo? No nosso caso eu quero um branco, certo? Eu vou pegar aqui, ó, a bolinha e ir lá na diagonal até o fim, até aparecer FFFFF aqui, ó. Então, ok, esse é o meu branco mesmo. Então, já alterei a cor como eu queria. Então eu volto, agora vamos movimentar o nome quadro. O que é que eu quero? Eu quero que o quadro se movimente junto com o quadrado azul, que nesse caso não está, ó. Eu vou colocar a cor de fundo aqui, que a gente selecionou, aquele amarelo queimado, para o transparente aqui, ó. Só para vocês verem com mais exatidão aqui, ó. Certo? O que é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no azul e apertar U, só para ver onde está o último keyframe. E aí eu vou esperar, vou passar desse keyframe a minha linha do tempo, ou seja, vou colocá-la no espaço onde o retângulo azul já havia estacionado, certo? Agora eu vou pegar aqui esse quadro e está vendo esse espiral aqui? Eu vou segurar o espiral e arrastar ele, ó, para o azul. Arrastei ele para o azul. O que aconteceu? Eu linkei ele no azul. Eu poderia ter feito, eu vou dar um Command Z para fazer de outra maneira. Ó. Pronto. Eu poderia ter feito assim, em vez de eu arrastar o espiral para linkar ele com o azul, eu poderia ter vindo aqui do lado, ó, que é a gente chama de parente, ó. E aí escolher aqui, ó, azul. Dá no mesmo. Então agora, olha, quando eu ponho no início, ele vem junto com o azul. Agora eu vou explicar por que eu não linkei ele antes dele ter estacionado, certo? Eu vou dar um Command Z, ó, deixar ele não linkado e vou botar o azul aqui, ó. Vamos supor que eu tivesse linkado ele quando nesta posição, neste tempo aqui. Quando eu viesse aqui e linkasse, aqui o de cima quadra, ó, com o azul, olha o que ia acontecer. Ele ia seguir o azul, mas a partir daquele ponto da linha do tempo onde ele estava, assim, daquela composição. Então vou dar um Command Z para voltar e, ó, mais uma vez, lembrando, ter muito cuidado para colocar depois de que ele estaciona, ou seja, depois do keyframe aqui, do segundo keyframe, do keyframe de posição final. Agora sim, eu vou pegar o quadro e linkar ele com o azul. Pronto. Faz. Tá gravando? Tô. Diz. Não, só igual mesmo. Tá fazendo um vídeo aula? É. Tá gravando áudio também? Tô. Tá. Pronto. Agora eu quero fazer um efeito também, que esse nome quadra, ele apareça assim, ele vai aparecendo, certo? Da esquerda para a direita. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou apresentar uma ferramenta que são, aqui ó, em cima são ferramentas, ó. Eu estou na minha ferramenta de seleção, certo? Sempre ela vem entre parênteses o atalho do teclado, isso é muito importante. Então eu aconselho que vocês, em vez de trocar a ferramenta clicando nelas, vocês vejam o atalho e cliquem no atalho, para ir decorando, porque acaba que você é melhor trabalhar desse jeito, acaba sendo mais rápido. Vou apresentar essa ferramenta aqui, ó, Rectangle Tool, certo? Que para chegar nela, ó, o atalho é Q. Então vou apertar na tecla Q, ó. E já mudou, ó. Tá vendo que mudou o formato da ferramenta? Ó, vou voltar para a ferramenta de seleção, que é V. Seleção V. Retângulo Tool, ferramenta retângulo Q. Certo? Essa ferramenta, ó, o que é que ela faz? Se nenhuma camada, como está aqui, está selecionada, ela cria um novo objeto. Ó, estou criando um quadrado branco,
um retângulo branco. Ó. Se eu apertar Shift, aí ela fica um quadrado perfeito. Ó. Eu vou diminuindo ou aumentando. Se eu não apertar Shift, eu posso fazer num outro formato de retângulo, onde os lados não são necessariamente iguais, certo? Vou dar um comando Z. Aqui eu tenho outros formatos, ó, quadrado com cantos arredondados, aqui é círculos ou elipse, por exemplo. Se tiver em círculo e eu fizer assim, ele vira um elipse. Se eu apertar o Shift, ele fica um círculo perfeito. Aí eu tenho que sempre tirar a mão do mouse primeiro e o Shift depois. Pronto. Ctrl Z. Aqui ó, tem essa de polígono também. O interessante do polígono é que quando eu crio ela, se eu... Deixa eu ver aqui estrela. E essa aqui, ó, do lado, Pen Tool, certo? Aqui, ó, é G, o atalho. Eu posso fazer qualquer forma que eu quiser. Eu posso fazer formas assim e posso fazer formas. Quando eu clico no botão seguro e mexo um pouco a minha setinha, então eu tenho a opção de fazer formas arredondadas, que eu posso editar depois, mas não vai ser aqui nesse tutorial que vocês vão aprender. Então, beleza. Então, como eu falei, ele criou isso aqui, ó, esse shape, automaticamente ele cria uma nova camada. Ó. Eu estou dando comando Z e só para voltar. Então, quando eu utilizo essas ferramentas sem nenhuma camada selecionada, ele cria uma nova camada com o objeto que eu criei. Quando eu seleciono uma camada, ó, vou selecionar quadra. E aí eu utilizo qualquer dessas ferramentas que eu acabei de mostrar, então ele cria uma máscara. Vocês vão ver o que é isso. Ó. Vou escolher essa aqui, ó, aqui, que é retângulo, e vou criar uma máscara sobre quadra. Ó. Criei uma máscara. Vocês podem ver, ó, que o nome só aparece o que estiver dentro dessa máscara. Então eu vou botar ele todo aqui, beleza. E o que é que eu vou fazer? Qual é o efeito que eu quero? Viu que apareceu esse nome Mask aqui, ó, antes não existia esse conjunto de efeito aqui. E agora esse tem a minha primeira máscara. Agora eu vou marcar a minha posição, o meu formato final de máscara, que é esse aqui, ó, Mask Path, minha forma final. E vou vir com a linha do tempo para frente. Vamos botar um pouco depois do último keyframe aqui, para ela estar estacionada para fazer o que eu quero. E vou voltar para a minha ferramenta de seleção, porque se eu continuar nessa ferramenta de máscara e eu for fazer qualquer coisa, eu vou criar uma outra máscara, certo? Então vou apertar V, que é a minha ferramenta de seleção, ou clicar aqui, ó, certo? E aí eu dou 2 cliques em qualquer aresta aqui, ó, opa, qualquer quina. Pronto, aí eu pego aqui, ó, do lado e modifico a forma da minha máscara. O que aconteceu aqui, ó, se vocês forem ver aqui no keyframe, ó, eu posso apertar o sinal de mais e menos para dar zoom ou in ou zoom out na minha régua. No caso, zoom, aumentar ou diminuir o zoom da régua. O que aconteceu? Foi criado mais um keyframe aqui, ó, só que desse caso de forma de máscara e não de posição. Então, olha, selecionando aqui, vocês podem ver que quando eu vou voltando, ó, minha máscara vai vir. Quando eu vou para frente, ó, essa é a posição inicial, a forma inicial dela, e ela vai alterando a forma até a forma final. Então isso fez um efeito que era o que eu queria, que o nome, ó, deixa eu diminuir o zoom da régua.
e colocar isso aqui mais para frente, porque a minha barra de loop. Vou apertar V, eu sem querer apertei numa outra ferramenta. E o nome agora aparece, ó, da esquerda para a direita. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse keyframe e eu vou querer que esse nome apareça da esquerda para a direita, mas enquanto o quadrado azul está caminhando da esquerda para a direita. Então eu vou pegar esse primeiro keyframe, que é a forma inicial da máscara, com o Shift apertado e colocar ele no início aqui. E vou pegar agora, eu posso dimensionar meus painéis para trabalhar melhor. Vou pegar esse segundo ícone e com o Shift apertado, eu coloco na posição final aqui, ó, do quadrado azul. Pronto. Deixa eu colocar, ajustar aqui, Fit. E agora eu posso ver, ó. Beleza? É isso que eu quero. Command S para salvar. Vou selecionar tudo aqui, ó, Command A e apertar U. Só aperto U de novo e some os keyframes, só para ficar mais assim organizadinho, que eu já vou para a minha próxima etapa. Minha próxima etapa vai ser o quê? As linhas. Vou começar com a linha de cima, então vou trazer ela para aqui, ó. Colocar o olhinho. Ela tá preta, então vamos lá, tornar ela branca. Eu venho para os meus efeitos, venho em Generate aqui, fio e aplico o fio aqui, ó, linha de cima. Ela ficou vermelha, eu clico aqui na cor e arrasto isso aqui, ó, até ficar F, lá para a quina. Ok. Agora vamos movimentá-la. A linha de cima eu quero que ela entre da direita para a esquerda, certo? Então aqui é a posição final dela. Eu vou abrir aqui. Eu posso ter um atalho também para posição, para mexer a posição. Vamos supor, a camada está selecionada, eu aperto na tecla P. Pronto. Agora eu marco a posição final, coloco minha linha de tempo antes, agora para trás, e agora eu pego aqui, ó, clico nela, aperto o Shift para ela não sair do nivelamento horizontal e vou empurrando ela até ela sumir do quadro. Pronto, sumiu da tela. Então ela fez um movimento, ó. Era esse o movimento que eu queria, mas que ele comece exatamente onde terminam os outros. Então vou clicar nesse azul aqui, ó, apertar U para ver onde termina. Se bem que aqui tá bom, não precisa necessariamente. Beleza. Agora eu vou tornar o movimento da linha orgânico também. Eu vou fazer o seguinte, para eu ver só o movimento dela, eu vou selecionar o que está abaixo dela aqui e tirar o olhinho, para ver só ela. Ó. Beleza. Agora eu vou vir aqui, ó, no meu... Peraí que não... Deixa eu só fechar esses keyframes aqui, apertando U. Então tá aqui. Vou apertar no meu Graph Editor. E vou selecionar aqui Position. Beleza, essa aqui é a que está alterando. Seleciono e clico aqui em XYZ, Separate Dimensions. Cliquei, ela agora não é mais uma linha reta, eu seguro e vamos ver. Vou colocar esse para cá e ver o que acontece. Começou rápido e freou. Era o que eu queria. Pronto. Agora eu tiro aqui do meu Editor Graph. Eu posso tirar o movimento for horizontal, eu posso tirar Y daqui, ó. Opa, estavam os dois selecionados, por isso que aconteceu isso. Eu clico fora aqui, ó, embaixo, e tiro o reloginho só de Y, porque Y não se mexeu. Y é o parâmetro vertical, são as coordenadas verticais. Pronto. Fez um movimento.
E agora eu coloco, ó, eu seleciono esses aqui de baixo que a gente já fez e seleciono o olhinho para ver com tudo como é que tá. Beleza, agora vamos para a linha de baixo. Vou dar um comando S para salvar o que eu fiz até agora. Linha de baixo, vamos botar ela aqui, ó. E agora vamos visualizar ela, olhinho. A linha de baixo também está preta, então vou alterar a cor dela. Vou pegar aqui o efeito fio e arrastar e aplicar nela. Já vai abrir o nosso painel de controle de efeitos dessa camada. Vou clicar na cor, vou alterar a cor para branco, ok. Agora vamos movimentá-la. A linha de baixo vai vir da esquerda para a direita. Então seleciono ela aqui, abro aqui. Não necessariamente precisava ter selecionado, era só eu abrir aqui. E eu vou marcar a posição final dela, exatamente onde termina a linha de cima. Então, ó, eu seguro a linha do tempo, aperto o Shift e ponho para que ela, ó, fique exatamente em cima desse segundo keyframe da linha de cima. Então, a linha de baixo, eu vou marcar essa posição. Marquei, criou um keyframe. Agora eu venho aqui, ó, para a posição inicial da linha de cima, que nesse caso é o que está embaixo. Aqui é a camada de baixo. E agora eu vou pegar ela aqui e arrastar para a direita com o Shift apertado. Eu arrasto primeiro e depois eu aperto o Shift. Depois que ela saiu da tela, que é essa minha intenção, para a posição inicial, que ela comece aqui fora da tela à esquerda, eu solto primeiro o mouse e depois o Shift. Agora, olha. Elas se encontram juntas, só que o que acontece? A de baixo, embora não pareça porque a de cima está se movimentando, ela está em movimento uniforme e eu quero que ela venha e desacelere. Então, para eu ter uma impressão melhor sobre isso, eu vou vir aqui, ó, selecionar tudo que está abaixo dela, que é essa aqui, e tirar e ocultar, só para eu ver ela. Beleza. Agora eu vou vir para o meu editor gráfico, eu vou fechar aqui para não me confundir, ó, eu clico nesse aqui de baixo, que é a linha de cima, que está oculta, e aperto U e U, só para ficar os keyframes aqui só dessa e não me confundir, certo? Que no início quem está aprendendo se confunde muito. Normalmente os parâmetros de cada camada estão abaixo, diretamente abaixo da camada, ó, aqui ó, efeitos, transforme, aqui está o efeito que eu apliquei de cor, fio, certo? Cor branca, ó. E aqui estão os efeitos de transformação, de forma, e posição, escala, rotação. Então venho aqui ó, no Graph Editor e seleciono aqui posição. Tá? A posição que me interessa é essa aqui, ó, que é a variação de posição. Agora clico, seleciono aqui, ó. Aqui ela não está selecionada. Quando eu clico na linha em questão, ó, linha de baixo, posição X, tá vendo? Aqui é a linha de baixo, posição Y. Ela não se moveu na posição Y, que seria a posição vertical. Então eu pego aqui, seleciono, clico aqui ó, em Separate Dimensions, transformou ela em curva, só que desselecionou, vou selecionar novamente e vamos ver o que eu devo fazer. Eu nunca decoro isso, então vou botar isso aqui e apertar minha barra de espaço. Foi o que eu queria, ela vem rápido e desacelera. Beleza, agora eu posso, se não for essa, aí você faz o contrário, você puxa essa linha para cá. Desabilitar o meu Graph Editor. Beleza. O que aconteceu? Duplicou aqui os keyframes, agora eu tenho um keyframe para a posição X e para a posição Y, que aparecia numa linha só, X e Y. Ela não se moveu na vertical, então vou tirar esse aqui, ó. Pronto. Agora sim. Agora eu vou pegar os que estão embaixo, que a gente já finalizou, selecionar, ó, eu clico no de cima, com o Shift apertado eu clico no de baixo. Pronto, agora aperto o olhinho. Então eu desoculto todos eles, deixo visíveis. Chefe. Oi. Eu vou só entregar o carro para a Jolie e já volto, beleza? Tá.
Beleza, o próximo passo é o nome 61 por extenso, certo? Então para aqui, ó, esse aqui de cima, eu vou colocar ele aqui, ó, em cima aqui, habilitar o olhinho, transformar ele em branco, então eu venho no painel Effect e Presets e eu aplico o fio aqui, ó, em 61. Beleza. Ele vai aplicar uma cor padrão vermelha, eu clico na cor e eu seguro e arrasto até passar aqui, ó, da quina aqui. Ok, pronto, transformei em branco, agora é fazer o movimento. Para o 61, o que é que eu vou fazer? Presta atenção no movimento que eu vou criar para ele. Eu vou mexer na escala, aqui ó, efeitos, transformer, escala. Eu vou marcar essa escala final nele. E o que é que eu vou fazer? Eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês. Se eu diminuir a escala aqui com isso aqui, ó, essa correntezinha aqui, o que é que ele vai fazer? Ele vai diminuir tanto horizontalmente, a escala horizontal, como vertical, ou seja, vai diminuir ou aumentar proporcionalmente, certo? A mesma coisa, vou dar um Ctrl Z. Outra coisa, ele diminuiu e aumentou do meio, por quê? Porque o Ink Point está no meio. Como eu mudo esse meu Ink Point? Eu venho aqui, ó, nesse aqui, eu estou vendo que é Y, né? Eu posso clicar aqui, mas eu vou na tecla de atalho, eu vou clicar Y, vai ficar azulzinho ali, ó. Beleza, aí quando eu venho aqui, ó, para minha tela, ver que mudou, ó. Tava antes em V, ó, vou clicar V, fica só a setinha, quando aparece Y, ó como ele fica, a minha seta. Então vou pegar aqui agora, mexer meu Ink Point e vou colocá-lo aqui, ó. Em alguns computadores eu tenho que apertar Command para ele ir exatamente nesse ponto aqui. Pode ser esse aqui, ó, do meio também, esse quadrado. Isso indica que ele está exatamente na lateral do nome. Pronto. Mudei meu Ink Point. E agora, ó, se eu diminuo, ó, ele diminui e aumenta a partir do meu Ink Point. Só que o seguinte, eu vou desabilitar aqui esse bloqueio da proporção da escala. E eu só vou, se eu mexer aqui, ó, no 100%, o segundo número, ele vai aumentar ou diminuir, ó, verticalmente. Se eu mexer nesse aqui, ó, ele vai diminuir ou aumentar horizontalmente. O que é que eu vou fazer? Como eu já marquei a posição final, ó, nesse Ink Point, agora eu vou marcar a posição inicial, vou botar 0. E aí agora de um para o outro, o que é que ele faz? Deixa eu colocar aqui, ó, minha barra de loop mais para cá e aumentar esse tempo aqui. Eu afasto os keyframes, então vai levar mais tempo de uma escala para outra. Então, olha, o efeito que eu queria. Certo? Só que eu quero que ele faça esse efeito quando as setas estiverem, ó, começarem a entrar aqui. Era bom que elas entrassem juntas, ó. Essa entrou bem mais do que a outra, então eu vou corrigir isso. A seta de baixo, ó, linha de baixo, vou apertar U para ver o keyframe. Eu vou mexer um pouco aqui. Na posição aqui. Botar ele aqui, ó, mais próximo aqui da entrada. Certo? A mesma coisa para outra linha. Aperto o U aqui e coloco ela entrando também no início aqui. O que acontece também é que a curva tem que estar parecida. Eu vou clicar aqui e apertar na curva e já estão bem parecidas, como eu estou vendo aqui, ó, uma e o outro. Espera aí. Aqui, não, essa é uma e essa é outra, estão bem parecidas também. Não vamos mexer nisso não. Vou tirar aqui do meu gráfico aqui, editor gráfico. Eu posso, se eu quiser, então, afastar aqui, ó, o início dessa, quer dizer, aproximar mais, para que ele esteja, ó, mais ou menos no mesmo ponto.
Beleza. Então eles ficaram ó, um pouco diferente o início deles, só para poder fazer com que eles entrem realmente juntos. E aí eu vou pegar aqui, ó, selecionar o 61, apertar U, vou logo apertar V também para voltar para a minha ferramenta de seleção. E aí eu quero que, olha, quando elas começam a entrar nos quadrados aqui, ó, eita, deixa eu botar ela aqui. Eu posso, ó, com mais e menos, mexer no zoom da régua para fazer com exatidão maior. Aqui é o ideal. E esse aqui? Tá assim? Beleza. Então, quando os dois estiverem aqui, ó, não vai dar para fazer com preciosismo não. Quando os dois estiverem aqui entrando, é que eu quero que esse aqui de cima 61 entre também. Então vou pegar isso aqui, ó, e vou colocar para que ele comece a aparecer o 61, né, onde está marcada a linha do tempo. Então, beleza. Agora vamos para o número 61. Vou botar ele aqui, eu dei 2 cliques, aí abriu aqui, ó, o layer 61, a camada, mas é aqui que a gente tá. Vou arrastar ele para cá e botar o olhinho nele. Vou trocar a cor dele, então eu venho aqui no painel Effect Presets e arrasto aqui para ele, ó. Mudou para vermelho, eu clico na cor, arrasto aqui, verifico se está FFFCell 100% branco, ok. E aqui eu vou usar o seguinte, existem maneiras e várias maneiras de eu fazer transições em objetos que já são presets, que eu não preciso fazer na mão, como eu fiz com 61 e quadra. Por exemplo, olha, aqui ó, em Effects e Presets tem Animation Presets. Então aqui ó, tem vários tipos de transições, ó. Tem essas aqui, ó, Slide, quando eu marco aqui, ó, quando eu aplico, a partir da linha do tempo que eu apliquei, ó, ele faz o movimento que eu quero. Vou dar o Ctrl Z. Eu posso dar 2 cliques para aplicar. Olha aqui, 2 cliques. Espera aí. Não estava selecionado. Vou selecionar, vou dar 2 cliques. Espera aí, eu vou... Pode falar. Então eu seleciono aqui, 61, e vou aplicar aqui. Apliquei. Dei como dizer, só para mostrar que tem vários tipos, ó, tem wipes também, ó. Eu posso pegar esse Iris Star. Esse ficou esquisito, vou dar um Ctrl Z. Ó, zoom. Zoom e espiral, ó. Tem exatamente também, é porque tem que procurar, também tem aqueles que é exatamente como eu já fiz, mas fiz na mão, certo? Mas o que é que eu vou, para esse 61, qual é o que eu vou escolher? Eu vou escolher esse aqui, ó. Esse zigue-zague NTSC, ó. Vou aplicar, vou dar 2 cliques. E olha o que acontece, ele criou máscaras aqui, ó, fazendo exatamente aquele movimento que eu tinha feito com um só que, ó, são várias máscaras que deixa aparecer o nome aos pouquinhos. Se eu apertar U, olha aí, ó, ele automaticamente criou esses keyframes aqui, porque é um preset, ou seja, é um efeito pré-definido. Vou apertar menos para diminuir o zoom da régua. E aí, ó, como tá. Certo? Eu vou botar o seguinte, eu vou botar para eles começarem depois que aparece o nome 61. Ou junto. Tava bom, eu acho, do outro jeito. Vamos ver. Não, quando começar. Beleza.
Agora tá faltando o quê? A setinha. Deixa eu botar a minha camada não, minha barra de loop aqui. Vou dar um comando A, selecionar tudo, apertar U para ficar tudo juntinho aqui as camadas. Agora eu vou dar um comando S. Agora vamos para a parte da seta. Tá assim por enquanto, olha. Beleza. Vamos fazer o seguinte. A seta aqui, vamos habilitar ela. Ela está aqui. Vamos colocar a cor nela. Olha, como eu sei que o nome é fio do efeito, eu posso vir aqui em cima, ó, na pesquisa, escrever fio. Então já encontro ele aqui, ó. E aí eu puxo ele para cá e aplico aqui. Ele aplica, claro, a cor padrão vermelha e eu jogo para cá. A seta vai vir de baixo para cima. Então eu vou vir aqui, ó. Eu posso abrir aqui, como eu posso ter uns atalhos também, ó. Por exemplo, para rotação é R, ó. Aparece R. Para posição é P, ó. P. Nesse caso eu vou usar a posição. Tem para escala também, ó, que é S, de scale. Então eu vou para a posição. Vou marcar essa posição final da seta. E uma posição inicial, que é o seguinte, de baixo para cima. Então eu pego aqui, ó, com o Shift apertado, coloco ela para sumir de cena, tiro o mouse primeiro e em segundo o Shift. Vamos agora só saber onde é que ela começa aqui, onde ela aparece. Apareceu 61, ela surge. Então, ó, eu vou puxar isso tudo aqui para cá. Então, ó, beleza. Eu vou também fazer um movimento orgânico nela. Eu vou segurar, selecionar isso aqui, certo? E vou clicar aqui em Graph Editor. Seleciono aqui essa curva que houve alteração, que é a vertical, a curva da vertical, o Y. Clico aqui, transformo a reta em reta com curvas. Agora eu clico, seleciono de novo e vamos ver se aqui resolve. Isso, ele, ó, foi rápido e acelerou. De repente eu posso ser o contrário nesse caso, vim devagar e acelerar. Vamos lá. Eu posso manter esse aqui e mexer nesse outro aqui. Isso. E posso colocar esse aqui. Pronto, vamos ver. Isso, fica mais interessante para a seta. Tá, vou dar um Command S para salvar. Agora o que é que eu vou fazer? Vou fazer, como ele mexeu na posição Y, essa X aqui eu vou desabilitar aqui os keyframes. Pronto. Vamos ver como tá. Beleza. O que acontece? O que é que eu quero que aconteça? Quando a seta bate, eu quero que essa partezinha da claquete, ela mexa esse azul junto com o nome quadra. Então, o que acontece? Eu vou ter que refazer todo o movimento do azul. Por quê? Porque se eu mexer agora, já que eu fiz um movimento nele e comecei a fazer um movimento e tinha isso aqui, ó, o anchor point estava aqui, vai dar alguma coisa ruim. Por quê? Porque ó, vou apertar R aqui, ele está selecionado para mexer na rotação. Esse não é o movimento da claquete. Ela na verdade tem que girar, mas não sobre esse eixo, mas sobre um eixo aqui, ó. E se eu mudar o anchor point, que é isso aqui, para cá, vai dar ruim. O efeito, todo aquele efeito que eu fiz inicial do azul vai dar errado. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou clicar no azul, apertar em U para ver os keyframes e vou desabilitar a posição, deixar ele parado novamente. Se eu for assistir, você vai ver que agora ele não está sobre efeito nenhum. Certo? Agora o que é que eu vou fazer? Vou pegar e ver os keyframes aqui, ó, de baixo, ele tem que estar estacionado totalmente aqui para eu poder mexer nele.
Agora eu vou fazer o seguinte, vou apertar Y, que aí eu mudo aqui para mexer no Ink Point e botar o Ink Point da claquete aqui, ó, exatamente nesse ponto. Vou ampliar aqui, ó, na barra de rolagem do mouse. Eu aperto H, que é essa mãozinha aqui, ó, tá vendo? H, Hand Tool. E aí eu posso mexer aqui sem alterar meu projeto. Só para melhorar aqui, vou apertar Y de novo. Se bem que é aqui mesmo, é porque o azul está um pouquinho abaixo. Não vai fazer muita diferença não. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou marcar aqui, eu vou novamente mexer a posição dele, inicial e final. Então aqui, ó, com o Shift apertado eu deixei na posição, lembra que ele chega junto com o verde, então na posição final do verde é que eu vou marcar a posição final dele aqui. Venho para o início do vídeo, aperto V agora, ó, porque ainda estava na ferramenta de Ink Point, puxo com o Shift apertado para ele sumir de cena. Novamente vou aplicar o efeito aqui, esse efeito, lembrando que a gente, quando eu puxei ele para o lado na posição e mudei e marquei a posição inicial, eu aperto o Shift, mas tiro o dedo do mouse primeiro quando eu coloco na posição correta. Aqui eu vou selecionar e vou apertar aqui, selecionar novamente aqui. E clicar aqui. Pronto, ele já apareceu, os amarelinhos aqui. Vamos ver se é aqui que ele desacelera. Eu acho que aqui ele acelera. Isso, aqui ele acelera. Então eu vou dar um como dizer. Eu mexo, é pra cá, ó. Isso. Agora, só que vamos mexer nesse aqui de baixo. Ó, vou clicar aqui, que aí eu vejo ele inteiro. Eu não estou conseguindo ver aqui. Agora eu vi, eu cliquei aqui. Às vezes quando esse não funciona, clica nesse aqui, ó, pra gente ver esse amarelinho aqui. Deixa eu diminuir o zoom aqui da régua. Vou colocar isso pra cá. E esse assim, pronto. Beleza, ficou bom. Agora eu vou desabilitar aqui. E agora quando a setinha bater, exatamente o ponto que ela bater, então eu vou na seta aqui, ó, seleciono e aperto U. Então eu vou deixar minha linha do tempo com o Shift apertado exatamente no ponto final onde a seta para. E aí eu vou pegar esse meu azul aqui e vou marcar, eu seleciono e aperto R, vai aparecer a rotação aqui. Vou marcar o ponto inicial da rotação, ponho um pouquinho para frente e aqui eu ponho para ele levantar um pouco, ó, movendo para a esquerda. E aí eu copio esse keyframe, que é a posição inicial, que ele vai voltar a claquete para bater. Ctrl C, Ctrl V. Pronto, então ele vai fazer um movimento, ó, que eu queria. Muito rápido, eu vou botar um pouco mais para cá, botar esse aqui no meio. E vou para o meu Graph Editor, seleciono esses dois aqui. Clico nesse aqui, ó, para transformar em curva e vou fazer uma curva aqui e ver se fica mais interessante o movimento. Beleza, ficou um movimento mais orgânico. Comando A, U. Ficaram faltando apenas os estilhaçozinhos quando bate.